Olha só, pessoal, a Justiça Federal manda ao governo Lula religar radares em rodovias federais. Decisão é da 5ª Vara Federal em Brasília e foi proferida dentro do mesmo processo que, em 2019, proibiu o governo Bolsonaro de desligar os equipamentos. Cerca de 4 mil pontos em 45 mil quilômetros de rodovias federais estão sem fiscalização eletrônica neste momento. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, precisava de 364 milhões para manter os radares em 2025, mas o orçamento destinou apenas 43 milhões de reais. O Eduardo, sem orçamento não tem jeito, né? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, você vai se recordar que ontem o Felipe Quintela, falando sobre a decisão da prefeitura de refazer 3 passarelas no anel, sim, lembra? Lembro. Inclusive tem uma do viaduto São Francisco, que é uma vergonha, 14 anos de provisória. Aí o Felipe, ao chegar na Vila Bernadette, documentou. A dona falou assim, lá, ó, o cara passando com um cavalo na passarela. Então é o seguinte, enquanto a gente for esse povo mal educado que somos, você põe o radar ou mata mais. Então, estou com a justiça. Estava com a justiça na época do Bolsonaro, que ele tomou medida contra ele, e estou agora que tomou medida contra o Lula. Ah, a indústria da multa, sei o quê. Ô, gente, se com radar mata, imagina sem. Agora, deixa eu dar um pitaco no outro assunto aqui, João. Pode, velho. Atenção, aí vai virar matéria que eu sou Marcelo da Fonseca, já preparou, ele vai dar uma matéraça hoje. Tá todo mundo comentando, por falar em justiça, João, tá todo mundo comentando a decisão do Flávio Dino, que de certa forma inibe ou impede a aplicação da lei, como é que chama a lei? Magnitsky, aqui no Brasil. Mas essa decisão, Júnior, foi tomada em cima de um assunto que eu advertia o risco. Lembra quando a Samarco, meses atrás, chamou os prefeitos do Vale do Rio Doce para aderir ao Acordo de Mariana? E que parte deles não aderiu? Eu falei assim, ó, eles estão correndo risco. Porque se lá na frente der uma zebra, eles não tiverem nem a recomposição financeira que estão oferecendo agora, eles vão ter que se explicar para a Câmara e para a população. Esses prefeitos optaram por contratar 2 escritórios, um da Holanda e um de Londres, para poder ter uma indenização maior. O que o STF fez, que o Dino decidiu, que não podem contratar escritórios estrangeiros que não valem. Então, olha a encrenca formada, Júnior. Mais que formada, né? Ó, voltando aqui à questão dos radares, William Travassos, queria te ouvir sobre essa história toda, porque ficar sem fiscalização é complicado, mas tem muita gente que fala de uma tal de indústria da multa também. Como é que a gente vai resolver esse problema? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Lá em 2019, quando o Bolsonaro tomou essa decisão, que foi uma decisão populista, né? Ele jogou para a plateia, isso é fato, porque isso vai contra todos os princípios de controle nas estradas. Porque o que mais mata, por exemplo, na 381 é o excesso de velocidade. A gente sabe disso. E, infelizmente, tem esse problema da educação do motorista que não entende que ele não pode correr mais do que o seu anjo da guarda. Lá atrás, nesse despacho do Bolsonaro, falava que o objetivo era evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade. Nesse discurso da indústria da multa. Mas, tecnicamente, já está provado que com o controle de velocidade você diminui o número de acidentes de trânsito. Então, assim, a gente precisa realmente voltar com o radar, com a fiscalização, porque tem uma parcela da sociedade que não respeita. E o mais incrível de tudo é o tipo de discurso que me incomoda quando o cara joga para a plateia com o objetivo de ganhar aplausos, porque todo mundo, essa coisa da indústria da multa, isso é popular, sabe, Júnior? É legal falar, mas quando você pega os números, inclusive, eu já provoquei aqui algumas vezes na Itatiaia, está na hora do governo do estado, do governo federal, da gente investir em campanhas de orientação, né, divulgando, como acontece em São Paulo, como acontece no Rio. Você colocar uma placa enorme na 381 ou na 040 dizendo o seguinte, ó, aqui morrem tantas pessoas por ano. As imagens desses acidentes para tentar conscientizar esse motorista que ele não pode andar acima do limite de velocidade. Ele precisa respeitar as regras do trânsito. É simples como isso. E aí, Rita Mundinho, Justiça, então, dando 24 horas para o governo Lula religar os radares. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. O Brasil, ele carece muito de educação.
Educação financeira, educação no trânsito. E a gente sabe que os radares são colocados em pontos estratégicos de passagem, de escolas, de lugarejos que existem às margens das estradas. Então, eles são extremamente necessários. Mas eu acho que por trás disso aí tem um outro problema, que são os cortes no orçamento. E eu fico, assim, impressionada, porque esses radares, eles arrecadam, né? Eles têm a função arrecadatória, punitiva, com aqueles que cometem a infração de uma velocidade superior àquela permitida em determinado ponto. Não é possível que nessa era da tecnologia, da informática, não exista uma planilha, um planilhamento da receita gerada pelos próprios radares e esse investimento ser redirecionado para aqueles radares, ou, claro, parte dele, porque eles devem arrecadar muito mais do que é necessário para a manutenção dos mesmos. Então, é muita falta de planejamento e é um descaso com a população, porque os radares existem em pontos estratégicos e necessários para a redução de velocidade. Não é indústria da multa, é a falta de educação no trânsito e o excesso de velocidade da maioria dos brasileiros. E aí, Marcelo, agora o governo tem que correr contra o tempo, então tentar um recurso aí para não ter que religar esses radares, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu estou com a Justiça e estou com meus colegas de bancada nesse tema. Acho que os radares são fundamentais, né? Principalmente quando a gente vê o número de acidentes nas rodovias brasileiras. Agora, é preciso também que, além de religar os radares, o governo invista também na sinalização, porque a gente vê muitas estradas, principalmente aqui na região metropolitana, com placas totalmente deterioradas, né, com placas escondidas atrás do mato. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe qual que é a velocidade permitida, né? A rodovia é muito mal sinalizada e acaba passando acima do limite da velocidade. Então, o governo, que bom que vai religar, tomara que faça isso nessas 24 horas. O radar é importante, agora tem também que ter uma estrutura, né? Informar, sinalizar muito bem para o motorista saber a velocidade. Agora, o WT falou da indústria da multa. A indústria da multa existiu. E desistiu em alguns casos. Aqui em Belo Horizonte a gente teve uma época, né, a Itatiaia fez muitas matérias sobre, os agentes da BH Trans ganhavam bônus por multas que eles aplicavam. Eles eram incentivados a achar casos de irregularidades, para multar. Então, existiam algumas coisas sim questionáveis. Agora, radar desligado não é a indústria da multa, né? A gente ter o radar funcionando é o básico para garantir a segurança dos motoristas. Lembrando que a gente está falando do radar móvel, né? Porque o questionamento lá no Bolsonaro era a história do radar móvel, aquele que ficava com a pistola, o agente da Federal ficava com a pistola, ou colocava em cima do carro, ou em cima de um tripé, que aí vem o questionamento do posicionamento e da sinalização que você está falando. Então, a proposta na época era você criar uma regulamentação e fazer uma avaliação desse tipo de conduta na hora de fiscalizar. Mas fato é que é muito comum, quando você pega a estrada, ver o policial com aquela pistola para medir a velocidade. Porém, você não tem a sinalização de que ali existe uma fiscalização. Mas eu acho que a ideia é essa mesmo. A ideia é para que a pessoa, né, siga a regra sem ter... Para além da sinalização. Pessoal, gente, mas desde que exista a sinalização de que a velocidade máxima permitida é X, né? Exatamente. Não, mas na rodovia você tem lá, velocidade, na 381 é 100 km por hora, ou 110, ou naquele trecho é 80. E o cara sabe, porque tem a placa dizendo que tá ali. Agora, aí sim. Agora não vou avisar que o cara que assim, ó, vou botar um radar daqui a 500 metros, porque aí o cara vai diminuir a velocidade. Não, mas é porque tem alguns pontos, WT, você pega várias rodovias, na 040 tem isso, né? Você tá, a velocidade é 80 km por hora. Mas às vezes chega algum trecho, ela cai para 60. Cai para 30. Se não tiver a plaquinha mostrando que caiu a velocidade, o motorista vai passar acima.